Olá, boa tarde e a paz do Senhor para todos, a paz para todos. Neste momento eu estou aqui, neste local, para falar para você que assiste esse vídeo, você que assiste este canal. Quero aqui falar algum termo bíblico com respeito a alguns assuntos das Escrituras Sagradas, e um deles é sobre as promessas da vinda do Filho do Homem, ou da volta do Salvador, o Emanuel, que não era Jesus. Jesus foi um nome inventado. E sua volta em glória. E vamos ver o que diz a palavra dele, porque um dia que ele volta com a igreja, outros dias que ele volta de uma maneira visível, outros, enfim. Mas a Escritura, ela mostra claramente como era que era a sua volta. Veja o que diz em Mateus, capítulo 16, ou capítulo 10, a partir do versículo 21. Vamos ler do versículo 22, para entrar já no assunto, senão o vídeo vai ficar prolongado. Mas diz assim: E odiado de todos sereis, por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo, que não acabarei de percorrer as cidades de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Aqui está, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que assiste esse vídeo, que está assistindo esse vídeo. A Bíblia diz uma coisa e os homens de outra. E eu quero lhe pedir que você creia no que a Bíblia diz. A Bíblia, ela foi mexida porque passou por várias traduções, mas nela permanece a verdade, mesmo com dificuldade da gente entender alguns pontos por causa das traduções, que era uma linguagem e foi traduzida para o português e em outros idiomas, e houve várias mudança de nome, mas nela contém a verdade. Digo para você, veja o que disse a palavra. O Messias disse que os discípulos não acabariam de percorrer as cidades de Israel sem que viesse o Filho do Homem. Veja só, essa palavra aqui é aonde os homens, eles torcem, eles enrolam, como tentaram me persuadir quando eu descobri isto, o assunto foi até eles, passei por interrogativas, passei por reuniões, e sempre os homens procuram esconder, torcer, enrolar, persuadir a pessoa com seus entendimentos, com suas teologias, com suas exegeses, exegese que só serve para enrolar o povo, para enganar o povo, para torcer a verdade. Mas a Bíblia, nela contém a verdade, nela mesmo. Se olharmos com entendimento normal, não com entendimento que os homens passam, porque quando a pessoa
vai para uma igreja, eles passam todo aquele entendimento que você escutou e naquilo você fica com a mente plantada. Ainda que venha alguém lhe falar a verdade, mas a pessoa não quer admitir, não, porque eu aprendi desse jeito, disseram desse jeito, e aí, enfim, o homem, mesmo que alguém diga a verdade, ele não quer procurar compreender. Como muitos não querem nem saber quando eu falo essa verdade para eles. Mas aqui nós observamos que os discípulos não acabariam de percorrer a cidade de Israel e ele voltava. Veja que não era muito prolongado, muito longe, como ensina as tradições religiosas, que ninguém sabe quando, tudo bem, não se sabe o dia nem a hora, mas o Messias disse que quando eles vissem acontecendo tudo aquilo que ele estava falando, eles soubessem que eles saberiam, por eles mesmos, que estava chegado o tempo. Então, essa palavra, ele quando estava enviando seus discípulos para pregar o Evangelho, ali ele começou a falar o que eles deveriam fazer e ao terminar no versículo 22, 23, então ele já falou essa expressão que não acabariam quando, pois, vos perseguirem nesta cidade e fugir para outra. Porque em verdade vos digo que não acabarei de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Aí a religião, os homens religiosos, os teólogos, eles torcem a palavra quando você vai até eles com esse assunto. Eles dizem que não, ali era porque Jesus ia depois e eles iam adiante evangelizando, mas depois Jesus iria. Mas esquece-se que antes de Jesus morrer, não houve perseguição para os discípulos de morte. A perseguição de morte para os discípulos só aconteceu depois que Cristo foi morto, ressuscitou, e depois que eles começaram a evangelizar o evangelho do reino, que seria até os confins da terra, que seria por Samaria, Jerusalém, e até os confins da terra, aonde estava espalhado as tribos de Israel. O evangelho do reino tinha que ir até ele, porque eram as ovelhas perdidas de Israel, que estavam dispersas, e o evangelho tinha que chegar até elas para que elas ouvissem e se arrependessem. E nesse meio foi dada a oportunidade também aos gentios para que eles se convertessem. Todo aquele que cresce também teria o direito e também herdava o reino do céu. Mas até o período da evangelização do reino, da divulgação do evangelho do reino, que durou até o final do primeiro século. Então, meu amigo, eu vou pausar esse vídeo aqui e vou continuar em outro vídeo para não ficar prolongado, porque não há espaço na memória do meu celular para fazer vídeos prolongados. Então continuaremos o assunto em outro vídeo, ok?